Olá! Então, hoje a proposta é a gente trabalhar a probabilidade. É a introdução mesmo, tá? A parte inicial de probabilidade. Deixa eu colocar aqui, ampliar o slide para ficar melhor para a gente ver. Pronto. E aqui, essa aula pode ser para qualquer turma, tá? É ensino médio regular, qualquer turma. É básico, mas trata um básico que pode ser aprofundado, certo? Está direcionado segundo EJA Médio, da Irene Belo Jardim, e eu sou a professora Jacinda Abreu, certo? Espero que gostem e que seja útil. Então, começamos aí com esta ilustração de pensamento, de o que, né? Questionamentos. Então, o que é probabilidade? Se eu estivesse numa sala de aula agora, eu ia perguntar, né, para os meus alunos o que eles entenderiam pela palavra probabilidade. Mas como não estamos, e para encurtar o vídeo, vamos lá direto ao assunto. Probabilidade significa a chance de alguma coisa ocorrer, tá? Então, digamos que eu vou jogar uma moeda. Uma moeda tem duas faces, ou é cara ou é coroa, né? Então, a gente vai jogar. Se eu disser assim, aí geralmente você vai jogar, vai ter que escolher, né? Eu quero cara. Se eu tenho duas possibilidades, é cara ou coroa, se eu vou jogar eu quero que saia cara, então só tenho uma chance em duas, certo? Então a probabilidade de cair é 1 em 2, ou seja, 50%, tá? Já que um meio representa metade. Vou lá para o Paint, tá? Agora, para a gente trabalhar algumas coisinhas que eu preciso escrever na tela. Deixa eu diminuir aqui. E vamos lá para o Paint. Aqui. Já deixei escrito para adiantar. Então, o que eu acabei de falar. Probabilidade é a chance de ocorrer um evento. O evento é algo que eu determino que eu quero que aconteça, certo? Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Formas de escrita. Vamos lá, o exemplo que eu dei das moedas, né? Então, eu vou até escrever aqui, se eu jogo uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? Ok? Então, a probabilidade de sair cara. Formas de escrita, bem, a gente já viu lá, seria 1 e 2, porque eu tenho cara ou coroa, né? Cara de um lado, coroa do outro. E aí a forma de escrita seria a fração 1 sobre 2. Deixa eu escrever aqui 1 sobre 2. E deixa eu mudar a cor aqui, acho que dá pra mudar. Dá, sim, coisa boa. Vou pegar o lapisinho só pra fazer o sinal da fração. Pronto. Então, 1 sobre 2. Tem outra forma de escrever, professora? Tem sim, decimal. Quando eu pego 1 e divido por 2, eu vou encontrar 0,5. Então, aí, ó, a forma decimal, certo? E a forma percentual, quando eu pego 0,5, é a mesma coisa que 0,50. Tá? Se eu digitar na calculadora 0,50 e dar um enter lá, alguma coisa igual, vai aparecer 0,5, é a mesma coisa. E por que eu tô colocando 0,50, tá? Porque se eu pegasse lá 0,5, para escrever em forma de fração, eu teria 5 sobre 10, tá? Mas se eu pegar 0,50 e for escrever em forma de fração, eu já vou ter 50 sobre 100. E aí eu vou chamar a atenção de uma coisa aqui com vocês. Quando eu tenho uma casa decimal, é sobre 10. Quando eu tenho duas casas decimais, é sobre 100.
Se fossem 3 casas decimais sobre 1.000, 4 casas decimais sobre 10.000 e assim por diante, tá? Então, eu tenho 0,5, então aqui, ó, eu tenho 1 sobre 2 na forma de fração, 0,5 na forma decimal, e aqui eu vou ter, deixa eu desfazer isso que ficou tão feinho, esse último, pronto. E aí eu tenho 0,5 na forma decimal, e eu vou ter, por último aqui, 50%, é a mesma coisa que 50%. Então, esse porcento significa sobre 100. E aí eu vou escrever aqui, tá? A forma percentual seria 50%. Beleza? Vamos passar para outra situação. Deixei outro slide aqui aberto. Ainda peguei o mesmo aqui. Dado, tá? Então, vamos lá. Qual a probabilidade de eu jogar o dado e sair um número maior que 4? Então, eu já estou colocando aqui uma situação, problema envolvendo o dado. O dado, todo mundo conhece. Até uma criancinha já brincou com o dado, né? Dependendo da idade, lógico. Mas a maioria das crianças brincam com o dado. E aí, o dado, ele possui 6 faces, né? Ele é um cubozinho, tem 6 faces. Cada face tem uma numeração. Então, começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números que tem no dado. Agora, preste atenção na situação, problema aqui. Qual a probabilidade de eu jogar o dado e sair um número maior que 4? Eu já estou vendo aqui que maior do que 4, só tenho 2 números. Ó, o 5 e o 6. Deixa eu aumentar aqui, vou colocar uma cor mais forte. Eu tenho 5 e tenho 6, que são maiores que 4. Por quê? Quando eu digo maior que... Quando eu digo maior que 4, eu não estou contando com ele. Se fosse maior ou igual a 4, então aí sim eu estaria contando com ele. Mas como só é maior que 4, então não estou contando com ele. Coloquei aqui 2 letrinhas que são muito usadas em probabilidade, tá? Pode ter outras? Pode, professora. Não tem problema nenhum, tá? E aí a gente vai ver o seguinte. Quando eu uso S, eu uso para espaço amostral, tá? Então, esse espaço amostral significa o quê? Significa total. Total de coisas que eu tenho. Total de coisas que podem acontecer numa situação, tá? Então, esse espaço amostral significa esse total. E esse aqui significa ocorrência do evento, ou seja, do que se pede. O que está se pedindo nessa situação? Que seja maior que 4. Então, olha que eu já tenho aqui as 2 situações aqui em cima. Primeiro, quando eu tenho S, o meu conjunto S é o conjunto formado por todos os elementos, ou seja, todas as possibilidades, que no caso são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, tá? Então, o S é tudo isso. O número de elementos do conjunto S, que eu vou ter aí, vai ser o quê? Quantos elementos eu tenho dentro de S? 6. O número de elementos, 6. Vou puxar aqui. E agora eu tenho o quê? O espaço, o evento que eu quero. O evento que eu quero é o quê? Que seja maior que 4. Para ser maior que 4, só pode ser o 5 ou o 6. Vou escrever aqui o 5 e o 6, ok? E aí o número de elementos, vou colocar aqui embaixo para ficar bonitinho, vai ser N, ou seja, o número de elementos do evento que eu quero, tá? Que vai ser igual a quê? Quantos elementos eu tenho aqui dentro? 2, certo? Então, o número de elementos do espaço amostral, ou seja, o total de coisas que podem ocorrer, 6. O número de possibilidades do evento que eu quero, ou seja, ocorrer números maiores que 4, só podem ser 2. Então, pensando nisso agora, eu vou vir para aqui e a gente vai escrever, vai agora um pouquinho, para uma maneira que a gente tem de organizar a probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrer um evento, tá? Então, P de E é igual ao número de possibilidades de ocorrer este evento
dividido, depois eu coloco o sinal da fração, pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, o total de coisas que eu tenho. Vou pegar aqui o lápis para poder fazer aqui o símbolozinho da fração. Então, gente, ó, isso aqui é como se fosse, não é uma fórmula não, tá? Mas isso aqui é uma organização que nós fazemos para poder escrever a probabilidade. E veja que a probabilidade ela já é escrita em forma de fração. Então, lógico, o resultado, como a gente viu agora há pouco, pode ser em fração, em decimal ou percentual, certo? E aí, calculando essa situação aqui que foi proposta, vou voltar a pegar a letrinha ali, eu tenho o seguinte aqui. A probabilidade de ocorrer este evento, que no caso é ter número maior que 4, são o quê? Qual o número de elementos desse evento que eu quero? A gente já fez aqui embaixo, 2. Sobre, depois eu faço o sinal da fração, o número de coisas que podem acontecer, o total de coisas do espaço amostral, que no caso a gente já viu aqui que é 6. Por quê? Porque no total nós temos 6 números. E agora, fazendo o sinal da fração, eu tenho aí 2 sobre 6, tá? Essa probabilidade 2 em 6 pode ser simplificada? Pode sim. Então, para simplificar, a gente vai dividir o numerador e o denominador por o mesmo valor, simplificação de fração. E aí eu vou ter dividido por 2, porque 2 é divisível por 2 e o 6 também é divisível por 2. E aí, dividindo, nós vamos ter 1 sobre 3. Vou pegar de novo aqui o símbolozinho. E aqui é o resultado, tá? 1 sobre 3 é o resultado em forma de fração. Tá, mas digamos que no problema não tá, tem nas alternativas, não tá em fração. Eu posso colocar, aí tá lá em decimal. Como é que eu vou fazer? Vou dividir 1 por 3. E aí, gente, dividindo 1 por 3, 1 dividido por 3, vai ser igual a 0,33333, ou seja, isso é uma dízima periódica, ok? Que eu posso considerar apenas 2 casas, posso considerar 0,33, e escrevendo na forma de fração, sim, aí já seria um resultado, né? Eu vou parar um pouquinho por aqui. Seria um resultado que eu teria, né? Outro resultado, 0,33. Estou querendo lápis, não estou pegando. Então, esse seria outro resultado. Então, aqui em fração, aqui em decimal. Posso escrever isso na forma percentual? Claro que pode, que a questão, e a maioria das vezes está assim, na forma de fração. Então, de fração não, percentual. Então, 0,33 vai ser igual a 33 sobre 100. Vou escrever assim agora, tá? E aí, 33 sobre 100, deixa eu colocar mais aqui. 33 por 100, ou seja, 33%. Então, aí estão as formas, né, que a gente teve, 1/3, 0,33 ou simplesmente 33%. Você pode escrever em forma de fração, ou na forma decimal, ou na forma percentual. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o slide para ver o que tem mais aqui. Então, voltando aqui, veja só. A gente vai agora ver uma situação bem real, porque muita gente não está usando máscara. Lógico que aqui eu não estou usando máscara, porque eu estou sozinha neste ambiente gravando esse vídeo para vocês. E logo que eu estou com a minha família aqui. Mas, minha gente, sai na rua, indo para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente faz é colocar a máscara. Porque a máscara nos protege e protege os outros. Até porque, né, muitos são assintomáticos, tá? A gente nem sabe se a gente está transmitindo alguma coisa para alguém. Então, veja só, uma pessoa que está com a Covid, né, e o outro está com a máscara. A pessoa que está com a Covid não está com a máscara, a pessoa que está com a Covid não está com a máscara. A probabilidade de contágio é de 70%, porque essa pessoa pode espirrar e vai pegar no ar, vai pegar em tudo, vai pegar no rosto dela, vai pegar e algumas das coisas, depois ela tocar no rosto, alguma coisa, já vai estar se contaminando.
Portador da Covid com a máscara e eu sem a máscara, a chance de contágio ainda existe, é de 5%, tá? Porque se ela espirrar ali, pode ser que alguma coisa passe. Mas se a pessoa que está com a Covid está com a máscara e eu também estou com a máscara, também me preocupando com a minha segurança, o que vai acontecer? A chance de contágio vai ser bem pequena, 1,5%, tá? Ou seja, 1,5% de chance em 100 casos, tá? Então, fica aí o recadinho para vocês, dentro de probabilidade do nosso conteúdo, e eu tô colocando isso aqui para vocês. Outra situação aqui, deixa eu ver se eu amplio para ficar melhor de ver. Aqui, preciso sair de casa. Use sua barreira contra o coronavírus, tá? O melhor é ficar em casa. Não podendo ficar em casa, incomoda, esquenta, mas protege. Então, use máscara caseira para proteger suas vias respiratórias. É importante também que elas tenham 2 camadas de tecido, né, gente? Uso recomendado pelo Ministério da Saúde. Dicas para a confecção: ter pelo menos 2 camadas de pano, algodão, tricoline ou TNT, ser individual, cobrir totalmente a boca e o nariz e ficar bem ajustada no rosto. Esse slide vai estar lá no Classroom para vocês, então olhem detalhadamente essa parte aqui, tá? É importante a colocação também, ela tem que cobrir do nariz até o queixo, tá? Tudo isso aqui tem que estar coberto, protegido. E não pode estar pegando com a mão, não pode estar puxando para baixo do queixo. Você vai estar contaminando a sua máscara e correndo sérios riscos, tá? Aqui, gente, eu coloquei várias coisinhas que a gente costuma trabalhar a probabilidade. Então, ó, em jogos envolvendo cartas, né? Baralho, dados, olha aqui os dadinhos, o bingo, né? O jogo do bingo também tem a questão da probabilidade. Jogar uma moeda, e aqui eu coloquei as 2 moedas, né? No caso, cara e coroa, e pra volta aqui. A Mega Sena, né? Jogando na loteria lá. Em jogos também, né? A questão do gol. Vai fazer um gol, não vai fazer o gol. Então, tá lá o jogador e o goleiro. Então, quais as chances de fazer o gol ou não, tá? E aqui eu coloquei essa imagem porque muitos alunos têm dificuldade quando as questões envolvem baralho, tá? Mas aqui eu coloquei algumas indicações para vocês. Primeiro, existe até uma hierarquia, né, em termos de valores das cartas, que começa pelo naipe de espadas. Então, primeiro, de maior valor seria de espadas. Aí na ordem vem de copas, depois de ouros e por último de paus, ok? Então, espadas e paus geralmente é preto e copas e ouros vermelho. Aí cada naipe, né? Então, cada coisinha que eu acabei de falar aqui são naipes, tem 13 cartas. Então, começa aqui o ases, né? Que é que representa 1. Aí então, ases de paus, 2 de paus, 3 de paus, então a leitura é essa, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem aqui o valete de paus, dama de paus e rei de paus, ok? Então, todas elas têm a mesma leitura, só para vocês conhecerem. Então, nós temos aqui, ó, 4, como se fosse um retângulo, né, calculando a área, 4 vezes 13, que vai dar 52 cartas no total. Então, todo o baralho tem 52 cartas, sendo 13 de cada naipe, ok? E cada numeração, né, tem 4, porque tem o ases, tem 1 de cada naipe, o 2 tem 1 de cada naipe, e assim por diante. Aqui, gente, tem uma atividade sobre probabilidade que eu tô deixando nesse slide para vocês responderem. Espero que consigam, tá certo? E precisando, eu vou fazer um outro vídeo depois, só vendo a resolução de algumas questões, porque ali eu vi bem rapidinho, só mostrando como é a organização e o resultado, tá? Provavelmente eu vou acabar esse e já vou fazer outro com alguns exercícios. E aqui eu deixo uma frasezinha, né? Como eu sempre gosto de deixar uma frasezinha pra gente pensar. Bem, se errado, a gente dá um jeito. Se quebrar, a gente conserta. Se bagunçar, a gente arruma. E se tudo acabar, a gente recomeça.
Gente, nós vivemos o tempo todo fazendo isso, né? Essa capacidade linda que Deus nos dá, né? De recomeçar. E mesmo nessa luta que a gente tá, valeu, gente. Para quem tá se esforçando, para quem tá fazendo, com certeza vai valer a pena. Ó, Deus abençoe. Continue protegendo. É o meu recadinho para vocês. Professora Josenilda Abreu. Beijão no coração. Deus continue nos abençoando, nos protegendo.